Olá, você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Dia de Matemática, em especial a turma de EBM 2V do IFRN Campus Ceará Mirim. Na aula de hoje daremos continuidade ao nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. Esta é a nossa aula 2. Na aula 1 nós apresentamos a história, um pouco da história do estudo das matrizes, apresentamos as primeiras definições, definimos o que é uma matriz, aprendemos como representar uma matriz em sua forma genérica e foram apresentadas também algumas matrizes chamadas de matrizes especiais, como matriz quadrada, matriz identidade, matriz transposta. No entanto, ficaram muitas outras matrizes que poderiam sim ser consideradas ter esse status de matriz especial que não foram apresentadas, mas estas serão abordadas em nossas listas de exercício. Tá? E a importância, mais uma vez, de vocês fazerem, de praticarem aí as nossas listas de exercícios, tá bom? Na aula de hoje, nós estudaremos um pouco mais sobre as operações com matrizes. Veremos igualdade, adição, subtração e multiplicação por escalar. Então, sem mais demora, vamos aqui para o que interessa. Opa, já estamos aqui de volta. Espero que você esteja em um ambiente tranquilo, silencioso, confortável, para que possa acompanhar essa aula da melhor maneira possível. Como vocês podem ver, já temos aqui operações com matrizes e veremos o que é que nós temos aí. Nós veremos que as operações são muito parecidas com as operações que nós comumente fazemos com números. No entanto, nem todas as propriedades que nós temos das operações com números valem para operações com matrizes. Veremos que algumas se mantêm, mas outras não. Sem mais demora, vamos aqui para a nossa primeira operação. Olha só. E a primeira que eu quero trazer para vocês é a igualdade de matrizes. Essa aqui é bem intuitiva, né? Quando é que duas matrizes são iguais? Primeiro, elas precisam ter a mesma ordem, né? Então, são duas matrizes do mesmo tipo, M por N, onde, lembrar, né? M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, tá aí, representação de duas matrizes de maneira genérica. E temos que se A é igual a B, então todo AIJ é igual a BIJ. Lembrar que esse I é a linha no qual o elemento se encontra e o J é a coluna. Isso quer dizer que os elementos correspondentes nas duas matrizes são iguais. Como assim? Olha só. Aqui nós observamos duas matrizes. Observem que tem a mesma ordem, né? As duas são matrizes 3 por 2. E daí vejam que há uma igualdade entre elas. Então, se essa igualdade é verdadeira, nós podemos garantir, então, que o A11 é igual ao B11. O A12 igual ao B12, ou seja, os termos que se encontram nas mesmas posições nas duas matrizes devem ser iguais. Vou trazer aqui para vocês um exemplo só para melhor traduzir isso para você. Olha só, aqui nós temos duas matrizes, né? Temos, como vocês podem ver aí, a matriz 2x mais 3y, 2e, ax menos 5y, e temos aqui uma segunda matriz com os elementos 8, 6, 0 e menos 9. E o que nós temos aqui é uma igualdade, entre essas duas matrizes. Então, se elas são iguais, o que é que nós podemos inferir sobre x, y, z e a? Então, olha só, vamos aqui trabalhando. Primeiro, esse termo aqui é o A11, tem que ser igual ao B11. Então, nós escrevemos, então quer dizer que 2x mais 3y, e isso deve ser igual a 8. Aqui, olha só, 2e tem que ser igual a 6. Então, escrevemos, Então, 2e tem que ser igual a 6. Só, a tem que ser 0. Então, escrevemos, o a é igual a 0, porque o seu correspondente é 0. E, por fim, nós temos que o x menos 5y, isso aqui deve ser igual a menos 9. Então, de cara já temos o valor de a, né? O valor de a é 0. O valor de z, apesar de não estar tão explícito, mas nós podemos sim já inferir qual é o valor de z facilmente, né? Basta pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado. Chegamos à conclusão de que o nosso z ele é igual a 6 dividido por 2, ou seja, é igual a 3. Agora, para descobrir o valor de x e y, nós temos duas equações com as incógnitas x e y. Isso quer dizer que nós teremos que resolver um sistema de equações, não é? O sistema seguinte, 2x mais 3y, isso aqui igual a 8.
E a segunda equação que está aqui, né? Ó, x menos 5y, isso é igual a menos 9. Então, como é que nós fazemos para resolver este sistema de equações? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, ó, multiplicar toda esta equação de baixo aqui, multiplicar por menos 2. Por que multiplicar por menos 2? Para poder cancelar o x, né, na adição. Então, feito isso, nós ficamos com, na primeira equação, ela continua, né, ela mantém-se, ó. Então, temos 2x mais 3y igual a 8. Já a segunda equação, nós vamos multiplicá-la por menos 2. Então, vamos ficar com menos 2x, menos 2 vezes menos 5. Nós vamos encontrar aqui, ó, mais 10y. Isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 9. Então, vejam, menos 9 vezes menos 2, nós temos aí 18 positivo. Fazendo pelo método da adição, o que é que nós temos aí? Ó? O 2x cancela com 2x. 3y mais 10y, ficamos com 13y, igual a 18 mais 8, que é igual a 26. Então, observem aí que o y, então, aqui vai ser igual a quanto, né? O y vai ser igual a 2, passando o 13 para lá, dividindo. Então, nós temos que o nosso y, ele é igual a 2. Descobrimos já o valor de y. Como é que fazemos para descobrir o valor de x? Basta substituir em qualquer uma das duas equações. Se substituirmos aqui, por exemplo, ó, ficamos com x menos 5 vezes 2, já que o y é 2, igual a menos 9. Vejam, ó, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Quando passar para lá, fica mais 10. E menos 9 mais 10 é igual a 1. Então, com isso, nós descobrimos que o nosso x, daqui resulta que o nosso x ele é igual a 1. Portanto, nesse problema nós temos, ó, a igual a 0, x igual a 1, y igual a 2 e o nosso z que está aqui, ó, o nosso z é igual a 3. Tá bom? Então, só para exemplificar para vocês, espero que tenha ficado claro aí que quando duas matrizes são iguais, os termos dela, qualquer que seja o número correspondente, será igual nas duas matrizes. Aqui vamos passar agora para a próxima operação, que é a adição de matrizes. Vejam só o que é que nós temos aí. Ó. Nós temos o seguinte, pessoal. Antes de propriamente explicarmos matematicamente o que é a operação de adição de matrizes, eu quero trazer para vocês aqui uma situação problema, que diz assim, ó, um pequeno empresário montou duas lojas para vender açaí. Ele comercializa o açaí nas seguintes quantidades, 250, 400 e 500 ml. Para melhor visualizar suas vendas nos 2 primeiros meses do ano, ele elaborou as seguintes tabelas. Então, daí, loja 1 e loja 2, os meses de janeiro e fevereiro. Nas linhas, nós temos os meses e nas colunas, nós temos a quantidade que ele vende de açaí. E aí o comando é o seguinte, ó, deixa eu sair aqui da frente para vocês verem. Ó. Construa uma tabela que apresente o total de açaí de cada quantidade vendidos pelas duas lojas juntas. Então, é claro que, intuitivamente, o que é que nós vamos pensar aqui? Ó? Veja, se em janeiro, na loja 1, ele vendeu 50 do tipo 250 aqui, né? E na outra loja ele vendeu 30, então, juntando as duas lojas, ele vendeu de 250 ml, ele vendeu 80 unidades de açaí. E aí nós podemos fazer isso com todos os demais números que aqui estão. Então, quer dizer que se eu quero juntar loja 1 com loja 2, nós vamos somar. Então, 80, 108. Quer dizer que em janeiro ele vendeu 80 açaí, juntando as duas lojas, 108 de 400 e assim sucessivamente, né? Não diferentemente vai acontecer com as matrizes, até porque, como foi falado para vocês, as matrizes nada mais são que tabelas de números. Então, estão aqui duas matrizes, né, representadas genericamente, e o que é dito aqui, ó, a soma de A e B, representada, usamos o mesmo símbolo de adição de números. Olha só, A mais B é uma matriz, evidentemente, né? A soma de duas matrizes, nós temos como resultado uma matriz de mesma ordem, inclusive,
das iniciais. Então, primeiro, para somar duas matrizes, eu preciso ter a mesma ordem nas duas. Isso parece intuitivo, mas vocês verão que mais à frente, para multiplicar duas matrizes, elas não precisam necessariamente ter a mesma ordem. Precisa ter, sim, um pré-requisito que falaremos lá em momento oportuno, mas não é intuitivo lá na multiplicação. Por isso que é importante falar. Para somar duas matrizes, se faz necessário que elas tenham a mesma ordem e que a adição de matrizes vai resultar uma matriz de tal forma que o elemento C e J ele vai ser igual à soma dos correspondentes A e J mais B e J. Para ficar mais claro para vocês, vou trazer um exemplo numérico. Olha só. Observe que aqui nesse exemplo nós temos a matriz 3 por 2 somando com a matriz 3 por 2. E, como era de se esperar, o resultado também é uma matriz de mesma ordem. E daí nós somamos, termo a termo, 5 mais menos 1 é igual a 4. Menos 2 mais 7, 5. 1 mais 6, 7. E aí fizemos isso com todos os 6 termos aqui das duas matrizes, né? Os 6 da primeira com os 6 da segunda. Obtemos aqui a matriz C. E aí eu quero destacar algumas propriedades. Deixa eu ver aqui, Temos 3 propriedades que eu quero destacar da adição de matrizes. Quais são elas? Primeira propriedade é a propriedade comutativa. Vamos lembrar, né? Que quando nós estamos trabalhando com números reais, a propriedade comutativa ela aparece na adição e aparece na multiplicação. Já quando vamos trabalhar com matrizes, veremos também que para a adição, a propriedade comutativa se mantém. Já para a multiplicação, ela não se mantém. E veremos o porquê daqui a pouco. Olha só, propriedade comutativa, vamos só lembrar o que é. Olha só, A mais B igual a B mais A para quaisquer duas matrizes, desde que as duas tenham a mesma ordem. Segunda propriedade, propriedade associativa. O que é isso? Vamos lembrar também, A mais B mais C, associando A e B, é a mesma coisa que A mais B mais C associando B e C. Ou seja, eu posso somar primeiro A mais B e depois somar C, ou posso somar primeiro B mais C e depois o resultado somar com a matriz A. Esta é a propriedade associativa. E, por fim, uma terceira propriedade que eu quero trazer é a existência do elemento neutro. E essa eu quero que vocês prestem bastante atenção. O que é a existência do elemento neutro? Quer dizer que existe uma matriz M de tal forma que a matriz A, somada com essa matriz M, é igual à própria matriz A. Vamos lembrar que existe elemento neutro, né, para algumas operações, quando nós trabalhamos com números reais. Por exemplo, deixa eu trazer para vocês aqui. Quando nós trabalhamos com números reais, nós temos que, para encontrar o elemento neutro, tem que A mais alguém, e isso aqui tem que ser igual ao próprio A. Se nós estamos tratando A e X como números reais, evidentemente que vocês já devem estar sabendo que o X aqui ele é igual a zero, já que o zero é o elemento neutro da adição para números reais. E nesse caso das matrizes, olha só, eu quero somar a matriz A com uma matriz M e o resultado tem que dar de volta a matriz A. Então, nesse caso, esse elemento neutro também é uma matriz. E é a matriz zero, ou matriz nula. Isso quer dizer o seguinte, é uma matriz que tem a mesma ordem da matriz A, no entanto, todos os seus elementos são zeros. Então, por um exemplo aqui, se A for de ordem 2 por 2, a matriz M será a matriz de ordem 2 por 2 também, a matriz nula. E daí, quando somamos a matriz A com a matriz nula, vai dar a própria matriz A. Beleza? Então, vejam que não é tão intuitivo aí, mas fica a ideia. E geralmente essa matriz A, essa matriz M, ela vai ser indicada por um zero aqui e a ordem dela aqui. Por exemplo, nesse caso é um 0, 2 por 2. Estamos falando da matriz nula de ordem 2. Beleza? Vamos seguindo aqui com as nossas operações. Olha só, matriz oposta. O que significa matriz oposta? Pessoal, todos os elementos de uma matriz são números. E nós sabemos que qualquer número real, exceto o zero, tem seu simétrico, né? Ou seja, o simétrico do 2 é o menos 2, o simétrico do 3 é o menos 3 e assim sucessivamente. Nós temos que dois números são simétricos quando a soma deles é igual a zero. Então, nesse caso aqui,
A matriz oposta é a matriz dos simétricos. Como assim, professor? Cuidado para não confundir. Eu não estou falando de matriz simétrica. Estou falando de matriz oposta. É a seguinte matriz, ó. Se a matriz A tem elementos 5, menos 2, 1, 0, menos 1, 13, a matriz oposta da matriz A, ela é a matriz menos A. É como se eu multiplicasse por menos 1 todos os elementos da matriz A. Então, ficamos com menos 5, 2, menos 1, 0, 1 e menos 13. Então, temos que essa matriz é a matriz oposta. E por que a matriz oposta é importante? Porque quando nós vamos falar de subtração, nós não precisamos mais definir uma nova operação. Podemos entender o seguinte, ó. Nós podemos entender que subtrair A de B é, na verdade, somar a matriz A com a matriz simétrica da matriz B. E aí nós estaremos fazendo a subtração. Aí nós aproveitamos o que foi definido para adição e trazemos para cá. Então, todas as propriedades que valem lá para adição, valem para a subtração vista desse ponto aí, né? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Um exemplo. Temos aqui a nossa matriz A, temos a matriz B e eu quero fazer a subtração entre elas. Fazemos do mesmo jeito que foi a adição, termo a termo, e daí temos, ó, 5 menos menos 1. Menos com menos dá mais, fica 5 mais 1, que é 6. Menos 2, menos 7, sinais iguais, conserva-se o sinal de menos e soma. Então, ó, 2 mais 7 igual a 9, então ficamos com menos 9. E assim nós fazemos com todos os elementos. Esta é a subtração de matrizes. Vamos para a nossa última operação que veremos hoje, que é a multiplicação de um número real, que em matrizes esse número real vai ser chamado de escalar. Então, a multiplicação de um escalar por uma matriz. E daí observe o seguinte, ó, seja uma matriz A de ordem qualquer e K um número real, que será chamado de escalar, o produto desse número pela matriz é dado por, olha só, K vezes A, e usamos o mesmo símbolo para números reais. É a matriz B, de mesma ordem da matriz A, porque multiplicar por um número não altera a ordem da matriz, em que cada elemento dessa matriz agora vai ser multiplicada por K. Exemplo, ó, dada a matriz A, e ela tem esses elementos aqui, 6 elementos. Se eu quero calcular quem é a matriz 3 vezes A, basta pegar cada elemento da matriz A e multiplicar por 3. Então, veja, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1 sexto vai dar meio. E assim fizemos todas as multiplicações aqui e encontramos a matriz respectiva. E aí temos algumas propriedades aqui que eu quero destacar com vocês, ó. Vamos ver uma a uma. Primeira propriedade. Essa propriedade aí é a associativa em relação à multiplicação, né? Então, vejam, ó, se você tem K vezes L, lembrar que aí K e L são números, né? Ó. Então, K vezes L vezes A, eu posso multiplicar primeiro os números, depois multiplicar pela matriz. Segunda propriedade. Se você tem uma adição de matrizes multiplicada por um número, você pode fazer a propriedade distributiva aqui, ó. K vezes A mais K vezes B. Então, vale também essa propriedade. A terceira é que se você tem a soma de K e L e quer multiplicar por A, você pode fazer também aqui a propriedade distributiva à esquerda. Então, olha só, ficamos com K vezes A mais L vezes A. E, por fim, a nossa quarta propriedade, que essa sim é bem intuitiva, se eu pego qualquer matriz e multiplico por 1, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, nós não alteramos o resultado. Logo, 1 vezes a matriz A é a própria matriz A. Vejam só, espero que vocês tenham compreendido tudo que foi passado aqui, ou pelo menos na maioria. Se necessário, vejam o vídeo novamente, mas é importante também que vocês resolvam, ou tentem pelo menos, resolver as questões da lista, porque aí vocês estarão, de fato, aprendendo aquele conteúdo. Não basta somente entender. Matemática ainda precisa-se muito da prática. Então, fique com Deus, aquele abraço e até a próxima. Valeu!